E ontem a situação foi bem assim, a gente recebeu a informação de que o Ancelotti iria a Mirassol para assistir a partida de hoje, para acompanhar o Neymar em loco. A gente tinha acabado de dar a informação, o Ricardinho me ligou 5 minutos depois e falou: esquece, o Neymar não vai mais para o jogo. Então, assim, para a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Essa era uma ideia que estava sendo planejada na semana passada, mas normalmente a CBF confirma, né, os jogos que teremos observação na semana dos jogos, né, na semana das rodadas. Então, por isso, só ontem a gente teve a confirmação de que o Ancelotti iria para essa partida. E isso já estava planejado inicialmente, mas o Neymar ficou 2 dias ali sem treinar, sexta, sábado. Então ficou aquela expectativa, né, para entender o que estava acontecendo. E aí no domingo veio a informação que não, que o Neymar não tinha nada, era somente um controle de carga e que ele treinaria domingo e segunda normalmente, que ele seria titular nessa partida contra o Mirassol. Então, a expectativa do Ancelotti era estar em loco em Mirassol para acompanhar o desempenho do Neymar, imaginando que muito provavelmente ele estaria em campo por 90 minutos e seria uma grande oportunidade para entender melhor qual é a condição física do Neymar e se ele poderia ou não ser utilizado nesses amistosos contra a França e Croácia. E aí ontem pela manhã a CBF confirmou que o Ancelotti iria a essa partida lá em Mirassol e momentos depois veio a notícia do Santos, né, informando que o Neymar estava fora desse jogo por um controle de carga. Ele está na pré-lista de convocados, a pré-lista foi enviada na última sexta-feira com 55 nomes e o Neymar está entre os pré-convocados. A expectativa de fato era essa que eu falei, observar nesse jogo de hoje qual era a real condição do Neymar e existem vagas, né, para além da necessidade de tentar levar o Neymar em algum momento, embora o Ancelotti tenha dito para a gente naquela entrevista exclusiva que o Neymar não precisa ser testado, que ele poderia só ir na lista final, seria uma oportunidade para levar e observar o Neymar num nível de Copa do Mundo, né? Contra 2 adversários de nível de Copa do Mundo. Então, essa era a intenção, é um momento em que a seleção brasileira não tem o Rodrigo, que está fora da Copa por uma lesão grave, não se sabe se vai ser possível contar com o Estevão nessa data FIFA, porque também está se recuperando de lesão. Então, seria uma oportunidade de ter esse nome ali também. E aí acaba que o Neymar não vai para esse jogo. E acho que são alguns pontos, né, que agora dificultam a convocação dele na próxima segunda-feira. Ele jogou 3 jogos depois que ele voltou da cirurgia. Foi um espaço aí de 12 dias sem jogar. E aí você leva em consideração, o Neymar precisa fazer controle de carga numa janela de 12 dias sem jogos. Como é que vai ser o pós disso, né? Então eu acho que conhecendo o discurso do Ancelotti, o tipo de avaliação que ele fez nas últimas convocações, né? Foram 4 convocações até aqui, o tipo de avaliação que ele fez, sem ele ter essa observação no jogo de hoje, eu acho que fica muito difícil para o Neymar estar na lista dos 26 na próxima segunda-feira. O Ancelotti vai mesmo assim a Mirassol acompanhar o jogo de hoje, né? Faz parte também desse plano dele aí de viajar pelo Brasil, de conhecer a estrutura dos clubes, né? De se relacionar. E no domingo, o jogo para o qual o Neymar diz estar sendo preparado, que é o Santos e Corinthians. A comissão técnica da seleção estará na Vila, 2 auxiliares do Ancelotti, o Tafarel, um dos analistas de desempenho, mas o Ancelotti não. Ele vai no jogo entre Botafogo e Flamengo no sábado, no Newton Santos. Então, a percepção que fica é que essa era a grande oportunidade ali para esse momento e que, de novo, se dá um passo atrás, porque o Neymar não estará em campo hoje e como eu disse, um controle de carga num espaço de 12 dias sem jogos. E aí, como é que você vai avaliar isso para frente de que o Neymar vai aguentar a batida e a sequência que o Brasil tem aí adiante numa Copa do Mundo? Eu fui olhar aqui, o último jogo, dia 26, né, contra o Vasco da Gama. Ô Vess, mais do que essa, como vai ser o pós tal, mas eu fico pensando como que vai ser na própria Copa do Mundo. Não, então, E aí? era o que a Monique estava falando. Então, assim, e aí? Como é que vai ser a Copa do Mundo? A Copa do Mundo que vai ter jogo até 8 jogos com um espaço médio de 3 3, dias, 4, né? 3 dias de descanso, às vezes, talvez na primeira fase 4, ou na semi, sei lá, numa quarta para semi 4 dias. É o grande questionamento sobre o Neymar, né? É o grande questionamento, porque ele jogou contra o Capivariano, meia hora, depois jogou o jogo todo contra o Novo Horizontino. Velo Clube, né? Capivariano não, Velo Clube, perdão. Jogou meia hora, no jogo todo contra o Novo Horizontino, postou. Isso daí é um ponto importante que, para mim, é que já passou, a gente não vai mexer nisso. Mas tem ele que ser postou. falado. Aquele negócio dele postar o dado de desempenho do time do Santos, coisa que eu nunca vi nenhum clube fazer.
Aquilo é dado importante, gente. Aquilo é dado, enfim. Ele postou porque... Até disposição para outros jogadores, né? Exatamente. Eu fiz essa pergunta ao Ricardinho aqui. Porque se eu sou algum tipo de jogador, talvez eu ficaria puto de ter postado aquilo, porque aquilo é um dado confidencial, aquilo é um dado de consumo interno, que o Neymar colocou do interno para o externo e acaba expondo outros jogadores. É que o Neymar tem tanta, não sei qual palavra eu vou usar aqui, tanto poder ou tanta... Pode usar moral. Influência. Tanta influência ou tanta moral dentro do Santos que talvez não tenha dado repercussão nenhuma. Mas num outro cenário, se isso é no momento do São Paulo, por exemplo... Se é o Rony que posta e o Neymar não tá lá... Exatamente. Imagina. Então, assim, aquilo ali foi Imagina. muito... foi uma coisa que passou batida, e porque tudo bem. Aí logo depois o Neymar meteu 2 gols contra o Vasco, jogou pra caramba, ficou batido. Mas se é outro jogador, se é o Arão que posta aquilo pra ele dizer meus números tão bons, aquilo poderia ter dado. Então, assim, é uma coisa que fica a incerteza ou a insegurança de contar com o Neymar ou não. E eu me lembro, não sei se a Monique vai lembrar de fato qual é a convocação, porque foram tantas. Mas já teve uma convocação em que pro Neymar e pro Santos ele estava à disposição e o Ancelotti usou o fato do Neymar ter tido um controle de carga para não chamar. Você lembra, Monique, qual foi essa? Eu não me lembro qual foi a convocação em si, não sei se foi contra Japão e Coreia, mas que Acho que foi essa. o cenário foi... Acho que foi ali em setembro. Exatamente. A convocação era numa sexta-feira. Na quinta de noite, o Santos falou: o Neymar foi poupado, saiu do treino de quinta de manhã com dores musculares, não é lesão, isso vem escrito, não é lesão, mas o Neymar não vai jogar no jogo seguinte. E aí, na convocação, o Ancelotti disse: não, eu não chamei porque a informação que eu tive foi que o Neymar estava machucado. Aquele espaço de jogo do Fluminense, acho que era isso, que ele ia jogar contra o Fluminense, mas aí ele não jogou contra fora. o Bahia pelo edema, Mas ele também estava suspenso. Mas ele estava suspenso. Exatamente. Exato, e aí entrou como exatamente, suspenso. foi isso. A informação foi isso. Ele não viaja para jogar, ele já está suspenso contra o Bahia, mas ele sentiu isso, não é lesão, e isso foi usado pelo Ancelotti para não convocar. Porque ele falou isso. E de fato você vai lembrar que a convocação foi numa segunda-feira e o Neymar, ele de fato joga no domingo contra o Fluminense, né? Ou a convocação foi na sexta e depois no domingo ele de fato joga contra o Fluminense. Mas, a convocação de qualquer foi sexta. maneira, foi isso. Ele estava previsto que ele jogaria no domingo, mas assim, pelo que eu percebo do Ancelotti, é isso, assim, a justificativa eu acho que caminha para ser a mesma, entendeu? Porque, no fim das contas, olha, a gente está aqui, a gente está vindo, a gente veio te observar, foi uma decisão de não ir, e aí ele vai ter nas mãos tudo isso para dizer. Ele está controlando carga, ele não está 100% disponível para treinar, ele pode até jogar no domingo, que provavelmente ele vai jogar, sim, no domingo, no último jogo antes da convocação. Mas eu acho que a justificativa vai estar ali pronta para ser a mesma. Claro, o Neymar pode entrar domingo contra o Corinthians e destruir o jogo, e talvez pode ser que essa decisão mude, pode ser, mas eu acho, assim, a minha opinião, hoje me surpreenderia se na segunda-feira ele anunciar os 26 e o Neymar estiver entre eles por todo o discurso que o Ancelotti vem construindo e usando ao longo desse período. E o ponto, para mim, principal é isso. Não é que, assim, o Neymar, nesses 12 dias, o Santos jogou 3 vezes e o Neymar precisou fazer um controle de carga, porque ele está voltando de uma cirurgia e ele jogou 3 jogos. Não, o Santos, ele jogou 3 jogos na minutagem que o VS disse, o último no dia 26 de fevereiro, hoje é dia 10 de março e ele está precisando controlar a carga e não está seguro para ir a esse jogo contra o Mirassol. Então, assim, a corrida é a seguinte, a gente até soltou um conteúdo ontem falando sobre isso, antes de saber que isso ia acontecer, a gente tinha produzido já na semana passada, o Neymar tinha um recorte de 18 jogos até a lista final dia 19 de maio, eram 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 4 pela Sul-Americana e ida e volta da fase 5 da Copa do Brasil. Se ele vai jogar todos, a gente não sabia, mas é a amostragem que o Ancelotti teria de 18 jogos para se convencer a levar o Neymar ou não. Desses 18, o primeiro ele já tá fora, que é esse contra o Mirassol. E o Ricardinho até falou para mim, olha, quando você fizer essa conta, vê se tem sintético no meio desses 18, porque aí pode ser menos e tal. Eu falei, não, eu não vou colocar esses fatores na conta, eu vou contar só a amostragem que tem ali, que é de 18 jogos.
E é isso, é uma corrida contra o tempo até o dia 19 de maio para ver, né, se ele vai conseguir ter sequência suficiente para convencer o Ancelotti que ele tem condição. E meu ponto seria uma grande oportunidade para testar a condição do Neymar num nível de Copa do Mundo. Jogar contra a França e Croácia seria uma resposta para todo mundo, para o Neymar, para a comissão técnica, para o povo brasileiro, do que o Neymar pode entregar num nível Copa do Mundo. E agora eu acho que talvez ele tenha perdido essa oportunidade. Ó, saiu a lista de relacionados, hein? São quantas Do convocações? Santos. Pra surpreender, saiu a lista de relacionados. Neymar não está. São quantas convocações até a Copa? Tem mais Só essa de agora. Tem mais essa. Vocês já pararam pra pensar? Antes da final, só essa. Já pararam pra pensar que pode ser uma estratégia do Neymar não ir pra essa convocação? De propósito? Por quê? Porque o Ancelotti claramente não gosta dele. Claramente ele faz um esforço pra poder não levar ele. E aí, como você falou, deu brecha de edema, não leva. Entendi onde você vai chegar, Deu mas... brecha disso aqui, não leva. Só que aí o Neymar faz um mês antes da Copa. Gigante. O apelo popular convoca o Neymar. E aí talvez o Ancelotti monte um time pra jogar contra a França. E aí ele, vou testar uns caras. Aí ele testa o Neymar com A, B ou C que não casa, aí vai falar, o Neymar não tá bem. Só que o time que ele montou não era os titulares para o Neymar. Então os caras falam assim, a gente não vai nessa convocação, você faz um mês gigante, me exponho menos, assim, não dou brecha pro Ancelotti. Estamos perdendo, aparentemente, um diretor, né? Um cineasta aqui, né? Porque seria, de fato, um pensamento... Assim, mas estrategicamente faz sentido. Mas porque eu assim, não tinha nem... Olha como eu sou ingênuo. Vamos lá, você pega Croácia e França, querendo muito. Aí ele vai falar assim, eu boto lá 2 caras na ponta, um atacante, o Neymar de 10, dá tudo errado. Vai falar aí, Neymar não aguenta. Mas ele vai botar o time que é o time que ele imagina para a Copa, é que ele tem desfalques, né? O Bruno Guimarães não vai jogar e o Estevão não sei se vai ter condições. Mas ele certamente não vai ter mais teste. Vai ser a escalação, que é a escalação que ele imagina para a Copa. Eu acho que o Neymar nem começou os jogos. Eu acho que ele vai fazer testes, que é os testes dos caras que ele vai poder contar na Copa. Porque o time base ele tem. A base ele tem. Ele vai precisar ver que ele vai levar ou não. Mas ele tem muito pouco de base. Ele precisa botar esses caras pra jogar junto. A base dele é do meio pra trás, né? Justamente. A base dele é do meio pra trás. A gente não sabe se o Alisson vai ter condições, né? O Alisson tá fora do jogo do Liverpool de hoje, não é isso? Isso. Não sei se o Alisson vai ser convocado, né? A princípio não seria nada grave, mas aí o lateral, o Wanderson tá fora da Copa, aí provavelmente o Wesley vai ter que jogar de direito, não sei como que ele vai fazer. Aí ele tem o Marquinhos e o Magalhães e vai escolher um lateral esquerdo, que eu não sei quem ele vai convocar, mas imagino que fique entre Alexandro, Douglas Santos. Aí vai ter o Casemiro, não vai ter o Bruno, que tá machucado. Aí vai testar um outro volante ali no meio campo. Andrei, e do meio para frente, ele vai ter, pode ser que o Estevão fique fora, mas ele vai ter ali Rafinha, vai ter Vinícius, vai ter o que ele escolher de centroavante, que ainda é a dúvida, vai ter Cunha, vai ter Martinelli, que provavelmente vai estar nessa convocação para fazer as escolhas. Eu acho que ele vai com um time mais próximo do que é o time que ele imagina como ideal, levando em conta esses desfalques. Eu até apostaria que o Neymar não começaria nenhum desses 2 jogos se ele fosse. Provavelmente o Neymar entraria no decorrer da partida. Mas eu entendo o raciocínio do Wilson e eu acho que ser uma opção, mas também pode ser um tiro no pé, porque não há garantia de que o Neymar vai conseguir fazer um mês excelente, mas né? você acha que se não gostasse do Neymar, ele ia até Mirassol? É difícil. Talvez seja preocupante e que o Wilson pode nos acrescentar pela experiência de campo dele. O Neymar tá tendo que fazer controle de carga em treino, não é em jogo. Porque nesses 12 dias, o Neymar só treinou. Não, mas a gente não sabe se isso é verídico, né, Vé? Se esse controle de carga. Porque se for parte da estratégia, o Neymar no auge já era difícil de carregar os meninos, imagina agora mas a partir do princípio que é controle de carga, o quão preocupante é você fazer controle de carga em treino, não em jogo. Porque como a Monique falou, se ele nesses 12 dias tivesse jogado um jogo, 4 dias, outro jogo, 4 dias, aí você fala, beleza, meteu um controle de carga em 12 dias de 3 jogos. O controle de carga está sendo em treino. Mas dentro de um planejamento... Desculpa, cara. Dentro de um planejamento de preparação física para você atingir o máximo, é volume com intensidade. O volume com intensidade em 8 dias, ele faz você controlar a carga.
Então, tipo assim, talvez eles pensaram numa preparação física pro Neymar nesse período, e aí, dando o benefício da dúvida, o que eu acho que é estratégia, eu não mudo o meu ponto, mas dando o benefício da dúvida do controle de carga, eles colocam volume com intensidade durante muito tempo, algo deu errado, a musculatura gritou, e aí eles resolveram poupar, para dar esse refresco, mas fisicamente eles atingiram o objetivo. Então eles jogam a intensidade lá em cima, até porque ele precisava muito de preparação física. Ficou claro contra o Novo Horizontino, que ele dá um pique lá que o Bandeira dá a bola fora, ele olha pro Bandeira, ele nem reclama, que ele não tem força. Então, visando a preparação física, eles afogam o Neymar nessa parte física, algo ele sente ali um cansaço muscular e tal, e agora, perto do jogo, eles resolvem dar uma pausa para ele voltar. E aí entra dentro da estratégia. Se o Neymar no auge já era difícil de contra a Croácia mesmo, que foi o último jogo da Copa, o Neymar no auge já conseguiu male carregar os caras, imagina ele agora voltando com controle de carga. Então deixa arder, faltando 2 meses ele pega, dá um estouro bom ali. Pô, Fazer uma pergunta de leiga. Nessa explicação que você deu, não deveria ter sido planejado ou pensado nesse pico de intensidade, nessa preparação física, levando em conta esse recorte que teria um espaço ali de 12 dias, que ele pudesse estar pronto para o jogo, porque no fim das contas ele precisa jogar também, né? E aí fazer o planejamento de um jeito que o pico da intensidade chegue no momento que ele precise fazer controle de carga e fique fora do jogo, na minha cabeça, né, leiga, que não entendo, não a fundo de preparação, que não faz sentido, né? Não, mas essa é a parte do deu errado. Ele foi tão exigido que aí a musculatura gritou. E aí, entre ele jogar, os meros mortais jogariam com Dorflex e um gelinho na coxa ali. O Neymar não pode errar. Se ele tiver lesão muscular agora, são 12 semanas que já era. Cara, eu não acho que é um problema o Neymar ser poupado de um jogo contra o Mirassol fora de casa. O problema é o Neymar ser poupado de um jogo contra o Mirassol fora de casa depois de 12 dias que o Santos entrou em campo. Porque se a estratégia fosse, Mirassol jogou contra, sei lá, semifinal do Paulista, vai jogar contra o Mirassol e depois tem o Clássico. Beleza, você poupa ele para jogar na Vila, num campo que ele já está mais acostumado, vai jogar em casa, num jogo mais importante, né? Porque Clássico sempre é mais importante. Aí eu acho que tudo bem. O que preocupa... Ia pegar o Mirassol, onde o Mirassol é forte também. E é muito físico o jogo do Mirassol jogando lá também. Eu acho que aí beleza, é do jogo. O problema é que são 12 dias parado e ele não vai pro campo. E aí tem um negócio que me preocupa um pouco no planejamento do Santos e que eu até tô puxando os números aqui para ter certeza do que eu vou falar. Mas a sensação que me dá é ou o Neymar joga 90 minutos ou ele não entra em campo. Então, a sensação que dá é que sempre ele vai esticando a corda, e que aí ele vai perdendo uns jogos. O Neymar fez 7 jogos seguidos ano passado, contra a Inter de Limeira, um monte de jogo no Campeonato Paulista, que não era tão relevante assim, e depois acabou perdendo uma sequência muito grande. Então, eu tenho muito receio desse planejamento do Santos em questão de minutagem e controle com o Neymar. Isso envolve ele também, porque ele vai querer jogar todos os jogos. Todo mundo fala isso, o Neymar quer jogar todos os jogos. Só que, por exemplo, o jogo contra o Vasco, ele ficou lá jogando, correndo até o final, e até correu bem fisicamente, 90 minutos. Eu não sei se era tão necessário ele ter ficado tanto assim até o final. Mas beleza, ele vai jogar até o final, vai esticar a corda, porque depois o Santos vai ficar 10 dias parado. E aí, nesses 10 dias parado, o planejamento foi errado, então. Me desculpa, o planejamento foi errado. Se ele não pode estar em campo 10 dias depois, num jogo contra o Mirassol do Campeonato Brasileiro, o planejamento dentro desses 10 dias foi errado. Ou então, que o Santos seja transparente, ou o próprio Neymar, staff do Neymar, e venha a público e fala. Porque o controle de carga, ele é muito vago. Ele é muito vago. O Neymar pode estar a um fio de estourar, e por isso que não vai pro jogo. O Neymar pode estar tendo um desgaste a mais, como o Wilson falou, e não vai pro jogo. E o Neymar pode mesmo estar sendo só preparado pro jogo contra o Corinthians. Então, pô, os caras podiam ser um pouco transparentes e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, esse jogo contra o Mirassol, ele já não ia jogar, porque o Clássico é o jogo mais importante pra gente, e acabou, e depois o Santos tem uma sequência de vários jogos, vai pegar o Inter na Vila, a sequência do Santos é a seguinte, vai pegar
O Corinthians na Vila, depois o Inter na Vila. Pô, vai fazer 2 jogos sem viagem, a gente vai esticar a corda nesses jogos, depois vai pegar o Cruzeiro fora, que é um jogo que a gente entende que o Neymar vai jogar, e depois o Remo em casa. Pô, são jogos acessíveis pro Neymar fazer bons jogos, que o Santos vai ter a possibilidade de vencer, de ter mais a bola, tirando o Cruzeiro fora de casa, e aí a gente vai usar o Neymar nessa sequência de 4 jogos, e por isso ele não vai jogar contra o Mirassol. Beleza, eu acho que a gente ia questionar, mas a gente ia entender que tá tendo um planejamento ali. Ou então, falar, gente, o negócio é o seguinte, a gente esticou a intensidade, a gente fez o Neymar fisicamente lá e tá fazendo fortalecimento sem levar ele tanto pro campo, porque ele tá voltando de uma lesão de joelho e a gente sabe que a musculatura dele tá mais frágil, então a gente esticou um pouquinho mais. Pra esse jogo contra o Mirassol, vai ficar ruim pra ele jogar. Então, a gente fica meio que sem informação e a gente começa a desacreditar das versões que vem porque é tudo muito esquisito. Eu tenho uma informação que eu acho que talvez agregue nesse sentido aí, mas é isso, assim, a gente partindo do pressuposto de que tudo que está sendo dito é verdadeiro, né? Que é o seguinte, aquilo como eu falei no início, na fim da semana passada, já se tinha uma ideia de planejamento de tentar ir a Mirassol para ver o Neymar. E aí veio a preocupação porque o Neymar ficou 2 dias sem treinar. E aí, nesses 2 dias sem treinar, a informação que chegou para a parte médica da seleção foi: não, tá tudo bem com ele não tem problema nenhuma, só sentiu a perna um pouco mais pesada, e aí a gente fez esse controle, mas ele vai treinar domingo, vai treinar segunda, tá tudo normal. Então, no meu ponto de vista, é algo que aconteceu no último momento ali, depois desse treino de domingo e segunda e dessa decisão de ser relacionado ou não. Porque a informação que veio foi essa, foi a informação de não, tá tudo bem, foi um controle de carga, né, somente, né, porque ele sentiu ali um pouco mais pesado e ele vai treinar normal. Então, até quando eu falei com o Ricardinho, tem informação aqui que eles vão lá em Mirassol, você consegue me ajudar aí para ver do seu lado? E o Ricardinho foi ver e me voltou com a informação de que o Neymar ia ser titular do jogo. Então casava com tudo que eu tinha, de que a informação era essa, que não, foi só naqueles 2 dias, domingo ele vai treinar, e de fato ele treinou, segunda ele vai treinar e ele vai pro jogo. Então me leva a crer que foi algo que aconteceu no último momento, só para descartar as possibilidades que você estava falando aí, já estava programado lá desde o início que ele não jogaria contra o Mirassol, entendeu? É o caminho para a gente tentar desvendar o que pode ter acontecido.